Eu separei alguns modelos de exercícios aqui. Ah, legal. Isso você está falando o tempo de qual aula? Então vamos lá. Eu separei alguns exercícios aqui. São, acho que 4, 5 exercícios que eu separei para a gente fazer sobre a CL. Para vocês verem, sim, exercícios de teoria e também exercícios que têm relação com comando, tá? Então vamos fazer o primeiro, ó. Primeiro tem que escolher duas, tá? Tem que escolher duas aqui, ó. O que pode ser feito para adicionar segurança nas linhas VTY em um roteador? Então, deixar as interfaces em Administratively Shutdown, Line VTY, console, existe shutdown nesses caras? O que vocês acham, Volney e Antônio? Line é line, não é nem interface, né? Então, a line VTY, o cara está falando assim, ó, o que você tem que fazer para adicionar segurança na VTY no roteador? Ele colocou a alternativa A, deixar a interface em shutdown. Deixar a interface em shutdown, nada funciona, né? Deixar as interfaces seguras fisicamente. VTY não é nem físico, né? VTY já o nome dele já fala lá que é o terminal virtual, né? É isso mesmo, é D e E. Vamos ver todas. Então, VTY é virtual, não tem como deixar ela segura fisicamente. Pegar uma ACL e aplicar com o comando Access Group. Na VTY o Access Group não funciona. O que ele funciona é o Access Class. Então, criar uma ACL e aplicá-la na line com o comando Access Class, o E está certo, e configurar uma senha para a linha VTY. O D também está certo, né? E se a gente quisesse melhorar mais ainda a segurança na VTY? Normalmente a gente usa o Telnet. Que protocolo a gente pode habilitar na VTY para ter uma segurança a mais na conexão? Isso é o SSH, né? Então aqui, ó, se o cara colocasse habilitar o Telnet e habilitar o SSH, a gente escolheria o SSH, né? Então essa aqui é D, I, E. Configurar uma senha e criar uma CL e aplicar com o comando Access Class. Na line Access Class, Access Group é na int, na interface, né? O 2. Quando os pacotes são processados por uma lista de acesso no sentido inbound. Quando é que os pacotes são processados no sentido inbound? Na entrada. Ele está colocando aqui, ó, antes de serem roteados no sentido outbound, depois de serem roteados para uma interface no sentido outbound, antes e depois de serem roteados, e depois de serem roteados no sentido outbound, porém na fila de sentido outbound. Pelo amor de Deus. Essa D aqui tem tanta coisa que dá até para eliminar ela, né? Quando que uma ACL de entrada, como é que ela é processada? Então, se você pegar um roteador aqui, ó, olha só o que ele quer perguntar, ó. Tem o roteador. Vamos imaginar que eu tenho um pacote aqui, ó. O pacote está entrando aqui, ó. Isso aqui é o sentido inbound, né? É o in aqui, não é de inbound. Aí ele vai ser processado e vai sair numa outra interface, né? Ele sai no sentido de outbound. Isso aqui é o sentido normal de um tráfego, né? O cara recebeu um pacote aqui, então tinha um pacotinho aqui que ele recebeu. Esse pacote foi processado, ele entra na inbound, ele é processado, encaminhado para uma interface outbound. Como é que esse cara faz isso? Antes ou depois de ser roteado? No sentido de inbound. Opa, boa noite, Ricardo.
Então, já que o Ricardo chegou, vamos repetir a pergunta aqui, ó. O cara quer saber quando os pacotes são processados por uma lista de acesso no sentido inbound, de entrada. É antes ou depois de ser roteado? O Antônio está falando que é antes. Se o Antônio tiver certo, a resposta certa é a A. O que vocês acham aí, Ricardo e Volney? É isso aí. É antes mesmo. Então, o cara recebe o pacote de inbound, processa, depois que ele vai rotear e encaminhar para saída, tá? Agora, quando você coloca uma access list no outbound, o cara recebe o pacote, faz o roteamento e entrega para o outbound, tá? Então tem essas duas diferenças. Quando é no inbound, o pacote é processado antes de ser roteado, e quando é no outbound, o pacote é recebido, roteado, aí depois que quando ele for sair, que ele é processado pela ACL, tá? Então deixa eu só apagar uns negócios aqui para tentar melhorar esse desenho aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então aqui, ó, no meio, ó, a gente tem aqui no meio o roteamento. Aqui, ó, vou colocar isso aqui, ó, no meio, essas duas linhas com esse carinha aqui, ó, que aqui a gente tem o roteamento, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte: a ACL de entrada é processada aqui, ó, antes do roteamento. Quando passou e ele tem uma ACL de saída, o pacote bate no roteamento, ele é roteado e encaminhado para a saída. A CL de saída ela é processada aqui, ó, na saída, né? Então, a entrada, o pacote não é roteado ainda, e na saída o pacote é roteado para depois ser processado. Ele não usa, o Antônio colocou aqui uma frase, né, que na entrada nem usa os recursos do roteador. Ele acaba usando, né, porque ele vai ter que processar, ele vai usar CPU, vai usar memória para processar aquele pacote, mas só que ele não roteou, né? Ele não usou o recurso de roteamento do roteador. Então ele economiza recurso de roteamento para o roteador, né? Beleza? Isso mesmo, ele economiza recurso, ele já descarta o pacote antes de rotear, por isso vai economizar recurso do roteador. Depois, um administrador de rede está configurando uma CL em um roteador Cisco para permitir acesso somente a partir das redes 192.168.1.460, 1.470, 1.480 e 1.490, todo mundo /24. Aí, a pergunta do cidadão, isso aqui está faltando um 24 aqui, né? Só ficou /2, /24. A pergunta do cidadão é a seguinte: ele quer que se crie uma CL que vai selecionar essas redes, só que somente com dois comandos, né? Então, quais são as duas ACLs que combinadas devem ser usadas? Então, o cara tem 4 redes. Normalmente a gente faria o quê, né? Access list 10, permite 192.168.1.460.000.255. Dá para fazer 4 ACLs, ó. Aí você faz aqui, ó. Opa, deixa eu copiar e colar essa aqui. A 147. Depois eu coloco aqui, ó, 148. E depois eu coloco aqui a 149. Então isso aqui, ó, é a resposta mais simples, né? Resposta mais simples. 192.168.1.460, 1.470, 1.480, 1.490. Com a máscara 000.255. Pô, te faltou um ponto aqui em todas as máscaras, né? Então, com certeza,
qualquer uma dessas listas aqui, ó, ela não é verdade, né? Ela não funciona. Então, ó, essa primeira aqui a gente já pode eliminar. Esse cara, ó, a segunda aqui, ó, tem uma máscara 255, 255, 2550. Isso aqui é uma máscara de subrede, dá para eliminar. Essa outra cara aqui, ó, ela tem uma 00000255255, tá pegando isso aqui, ó, junto, também não tem nada a ver, é uma classe B inteira. A terceira aqui, ó, também o 9268 255 00255 255 e um 0 no final aqui, ó, também foi pro saco. Se tinha que escolher as duas, eu nem calculei nada e achei E e F. Incrível. E eu nem escolhi uma questão assim, galera. Vocês conseguiram entender que eu nem calculei nada e só pelo absurdo a gente resolveu a questão? Porque, ó, essa primeira, 146 com final 000255, ó, não pode. Porque se for assim, dá 4, não dá 2. A outra tem uma máscara 255, 255, 2550, é máscara de rede, não pode. Esse cara aqui tem uma máscara 00255, 255, é uma máscara de classe B, não tem nada a ver. Esse aqui, ó, tem uma máscara 0255, 2550, totalmente errada essa máscara. Então só sobrou as duas de baixo. 192, 168, 148, 0001, 255 e 192, 168, 1460, 001, 255. Vocês viram que beleza? Eu nem precisei saber a teoria para resolver a questão. Mas, claro, né? Se você precisar saber a teoria para resolver a questão, eu vou mostrar como é que faz. Isso aqui é mais ou menos que nem sumarização, tá? É só converter os caras que estão variando em binário, ó. Porque, ó, 192 é igual para todo mundo. 168 é igual para todo mundo. Aqui varia e 0 é igual para todo mundo. Beleza? Todo mundo concorda aqui? Então, se tem alguma coisa para fazer uma agregação, é no 146, 147, 148 e 149. Ó. Se a gente converter essa tranqueira aqui para binário, quanto é que dá 146 em binário? Agora o bicho pegou, né? Todo mundo pode usar. Vocês precisam fazer isso aqui no CCNA na munheca, né? Mas como a gente não está no CCNA, eu vou resolver isso aqui pegando uma calculadora. É lógico. 146 vai dar isso aqui, ó. 147 vai dar 100100111. 148 vai dar 100100100. E 149 100 10101. Beleza? Se você for ver, não tem como a gente agregar isso aqui numa coisa só, né? Então por isso que ele pediu duas, ó. O 146 e o 147 tem esse último bit aqui, ó, que varia, e esses bits aqui, ó, ficam iguais. E o 148 e o 149 vai ter esse último bit aqui, ó, que varia, e o resto fica tudo zero. Por isso que ele colocou a máscara coringa 0, 0, 1, porque é só o último bit aqui, ó, que varia, 0. E ele colocou 148 começando, porque ele pega um 48 e um 49, e um 46 porque ele pega um 46 e um 47. Vocês entenderam isso aí? É parecido com o que a gente faz com a sumarização, né? Só que se fosse sumarização de rede, eu ia deixar um monte, tudo isso aqui ia virar bit 1, né? Tudo isso aqui ia virar bit 1, aqui eu ia sumarizar e aqui ia ficar um bit 0, né? Ia ficar um 92, 168, 146, 0, com a máscara 255, 255, 255, não, 255, 255, 254, 0. Porque é o contrário, né? Aí eu só deixaria um bit 0 aqui, ó. Aqui ia ficar bit 1 e esse cara ia ficar bit 0. Ia ficar 255, 255, 254, 0. Beleza? Acho que chegou mais gente aqui, né? Quem que tá aqui? Volney, Antônio, Ricardo e Maicon.
Todo mundo conseguiu pegar o raciocínio? Ó, essa questão aqui, ela veio a calhar, tá? Essa história de resolver pelo absurdo, às vezes a gente sai calculando feito um maluco. Se você não saísse calculando feito um maluco e pegar só resposta absurda, você resolvia isso aqui sem calcular nada. Então essa manha aí é uma manha que funciona sempre. Agora essa última aqui eu vou deixar vocês pensarem um pouco, tá? Então eu vou ler e aí vocês me respondem o que vocês acham certo. Vamos começar pelo 4. A 4 e a 5 têm o mesmo enunciado. Considere a saída do comando abaixo. O que vai acontecer com o tráfego HTTP proveniente da internet destinado ao IP 172.16.12.10 se o tráfego for processado pela ACL abaixo? Então imagine que você tem um roteador. Aqui fora está vindo um IP de internet. Então aqui tem um cara entrando aqui, com um IP de internet, tentando acessar um pacote, tentando acessar um cara aqui dentro que tem o IP 172.16.12.10. O que vai acontecer se a gente tiver uma CL aqui, seja aqui na entrada ou seja aqui na saída? Então vou deixar vocês pensarem um pouco aí, tá? Quem chegar a uma resposta aí, eu vou esperar no máximo mais 2 minutos. Quem tiver uma resposta pode ir pinchando aí no chat. O Antônio já achou que é A, o Maicon também achou que é A. Uma baita de uma sacanagem. Tá todo mundo com os universitários? O Vonei acha que é B. O Maicon começou a pensar na pegadinha ali, Lembrem como é que é a ACL, né, A ACL é permite ou deny, protocolo, origem, destino, e como é que está aqui do lado do destino, ele está filtrando alguma coisa do destino, né? Então o primeiro IP aqui, com a rede, é origem, né? Então aqui, nesses caras aqui, que eu estou grifando em azul, a gente tem a origem. O destino é o N aqui, né? O N ali é o destino. O N é igual a todos. O N é o 0000.255.255.255.255, né? O N é a internet, é o 0000.255, 55.255.255. Opa, desculpa, consegui matar o microfone e acabei espirrando.
Então o que essa ACL está fazendo? Ó? O Michael já teve uma ideia ali. Ó. A ACL faz o quê? Ela pega tudo que é da origem 172.16.00, o que for telnet, SMTP e HTTP, ela bloqueia. E tudo que vier da 172.16.00, ela deixa passar, desde que não seja telnet, SMTP e HTTP. Só que se não for esses IPs 172.16, o que ela vai fazer? Deny. E qual que é o IP de origem da internet? Com certeza não é esse aqui, né? Porque esse aqui é um IP privado. IP de origem da internet é qualquer um, menos a rede 172.16 até 172.31, a rede 10 e a rede 192.168.00/16. Então quer dizer o seguinte, vai vir um IP aqui, ó, que é diferente de todos esses aqui. Então, na realidade, ele vai cair no deny N implícito no final da ACL, tá? Porque o cara vai bater aqui, ó, esse IP de internet tem origem 172.16? Não. Esse IP de origem tem 172.16? Não. Aqui também não. Aqui também não. Como não tem nada, tem aqui no final o deny N implícito. Então a resposta certa aí é C. Vocês viram que pegadinha legal? Conseguiram entender aí a sacanagem? Então, um professor meu costumava falar isso, você tem que olhar muito bem antes de ver as coisas. Né, mas confunde mesmo, essa questão foi feita para sacanear, ela é para confundir a relação de origem e de destino aí, tá? Você olha assim, o cara coloca destinado a 172.16.12.10, você olha ali, você fala, opa, beleza, 172.16.12.10 está caindo dentro da CL, mas está caindo dentro do origem, não do destino, né? Entenderam a sacanagem aí, né? Aqui nesse caso, é isso aí. Quem é a origem? É a internet. A internet é qualquer IP menos 172.16 até 172.31, rede 10 e rede 192.168.00/16. Então, a origem dela não vai ter esse IP aqui, ó, que você colocou como origem na ACL. Como ele não tem esse IP como origem quando ele tem na ACL, ele vai cair no deny implícito. Vai tentar aqui, não vai dar, vai tentar aqui, não vai dar, tentar aqui, não vai dar, tenta aqui, não vai dar, vai cair no deny implícito. Beleza? A origem é sempre quem está enviando e o destino é quem está recebendo. No pacote IP, né? Então, por exemplo, esse cara está falando assim, ó, eu tenho um micro aqui, ó, que está na internet, eu tenho um micro aqui que está na internet, e eu tenho um micro aqui que está na minha rede interna, que tem esse IP, 172.16.12.10. A origem é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, vai mandar um pacote daqui para cá. Então, ele aqui, ó, ele é a origem. Opa, esse meu O aqui ficou ruim, mas tudo bem. E esse cara aqui é o destino. Então a gente tem que lembrar, né? Quem está enviando é a origem e quem está recebendo é o destino, né? Se esse cara aqui, ó, quando ele for devolver para aquele cidadão de lá, ó, agora é o contrário. Ele é a origem e esse cara aqui, ó, é o destino. A origem é quem está enviando e sempre o destino é quem está recebendo. Não importa da onde ele está vindo, né? E na hora que o cara devolve, inverte o IP de origem e destino. Beleza? Eles estão, o CCNA está cada vez mais querendo cobrar essa coisa básica aqui, tá? Querendo que você saiba como é que o fluxo se dá dentro de uma rede, tá? É que não é questão de referência, Antônio, é uma questão de como é que é o funcionamento, tá? É assim, você tem dois micros se comunicando, esse aqui é o micro que vai enviar um pacote para o outro, entendeu? A origem é sempre quem está enviando, não importa a referência que você esteja. Quem envia a origem, quem recebe o destino. Então não importa a referência que você esteja. Então esse cara que enviou um pacote para esse aqui, ó, o A aqui enviou um pacote para o B, ele é a origem e o B é o destino. Agora, quando o B responder para o A,
o B é a origem e o A é o destino. Beleza? Aqui tem um monte de desenho, né? Alice ou não sei quem. A Alice e o Bob, é isso aí mesmo. Tem várias figuras na internet que eles falam a Alice e o Bob. É isso aí mesmo, Michael. Então, assim, sempre quem envia é a origem e quem recebe é o destino. A gente tem que lembrar, né, do modelo OSI lá. Quando o cara está enviando o pacote, ele vai montar, né, o pacote IP de origem, vai colocar no dele e destino é o cara que está lá do outro lado. E quando o outro cara responde, ele inverte os IPs, né? Por isso que o capítulo 5 é muito importante para entender o capítulo 11, tá? Podemos passar para a próxima? Agora aqui, ó. 5. Considerando ainda as respostas e a questão anterior. Se o pacote tivesse como origem o IP 172.16.10.10 e tentando acessar um IP interno via o protocolo TCP porta 80, o que ia acontecer nesse cara? Agora a origem é 172.16.10.10, o destino é qualquer um, só que ele está batendo na porta 80 TCP. Está passando pelo roteador. Aquele mesmo pressuposto lá que ele está enviando pelo roteador e tá para tentar chegar nessa rede aí. O roteador vai bloquear, mas qual que é a resposta certa então? A CL linha 30, né? Eu não coloquei nada aqui, ó. TCP porta 80, ele é o protocolo HTTP. O HTTP está aqui, ó, na linha 30, deny TCP, vindo da origem 172.16.00.00255.255 para qualquer destino que tenha porta 80, que é o EC HTTP, né? Então ele vai bater aqui, ó, na porta, na linha 30, que é a alternativa A. Beleza? Aquela CL, ela pega toda a rede 172.16.00 até 172.16.255.255, que está o 172.16.10.10 incluso nela. Joia aí, pessoal? Muito difícil ainda a CL ou vocês já estão no caminho? Ah, não fala assim, Michael. Como assim IP interno? A questão abaixo é assim, ó, né? Ó, você tem que imaginar a rede, ó. Para você entender a CL, você não pode ficar só olhando, você tem que tentar imaginar a rede. Então você tem um router aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma interface que está enviando e uma outra que vai receber o pacote. Então, quem está vindo agora aqui, ó, tem o IP de origem, 172.16.10.10. Como ele é um IP de host, ele está com uma porta acima de 40 e poucos mil. E o destino, ele está apontando para alguém de dentro, que é qualquer um, na porta 80, que é o HTTP, protocolo HTTP. E o roteador tem essa ACL aplicada aqui. E aqui está a minha rede de destino, entendeu? Aí aqui, o que vai acontecer com esse cidadão? Quando chegar aqui, esse pacote vai ser processado. Ele vai bater 172.16.10.10, ó, bateu na primeira, mas é igual ao HTTP, então passa para a segunda. SMTP também não a rede de destino é HTTP e a origem bateu aqui, ó,
na minha origem que eu configurei. Então, ele vai fazer o que? Ele vai fazer deny. Ele vai pegar e vai bloquear nessa linha 30. Entendeu? Como ele é o IP de origem, ele é o IP de fora, né? A gente tem que sempre imaginar aquela história. Eu tenho um cara aqui, ó, que quer falar com um cidadão do outro lado. Então, o IP de origem é o IP de fora, é o cidadão que está lá do outro lado. E o de destino é o meu IP interno. E a ACL vai agir sobre esse cidadão. Porque é o caso desse exemplo, né? Poderia ser diferente. Poderia ser uma ACL que está agindo sobre os IPs externos. Não tem problema nenhum. Isso aqui não é uma regra fixa, né? Tudo depende de como é que a ACL está configurada. Dá para escorregar tranquilo. Mas o segredo é praticar, né? Então, assim, tem que praticar, tem que pegar os exercícios que tem como exemplo. Lá nos slides, eu não fiz aqui, mas nos slides tem alguns exemplos para fazer com resolução. Tem que pegar os labs e tem que pegar também os exercícios de capítulo e mandar ver, praticar bastante, que não tem erro, tá? Os exercícios são meio parecidos, são meio estanques, assim, são todos de um formato bem parecido. Você aprendeu um modelo, você vai conseguir resolver todos. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Ou podemos passar para frente? Tranquilo? Então? Então agora a gente vai começar no capítulo de VLAN e switching. Como a configuração geral de um switch está lá no começo do curso, porque ela é igual à do roteador, a gente vai começar fazendo uma revisãozinha aqui do switch, da parte de hardware e da parte de configuração geral, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, na prática, né? O que existe de switch? Existe switch de configuração fixa e switch modular. Configuração fixa tem um 2950 e 2960. Esses dois caras aqui, ó, 2950 e 2960, eles são o foco do CCNA atual, tá? Você tem switches maiores que eles. Tanto 2950 quanto 60, se eu não me engano, não tem opção de Layer 3. Aí o 3550, 60, 3750, 3560X e 3750X, ele já tem a opção de ser Layer 3 ou Layer 2, ou tudo ao mesmo tempo agora, tá? Mas o CCNA tem foco nesses caras aqui, 2950 e 2960. Switches modulares são switches que, diferente desses caras aqui de cima, eles vêm só uma carcaça, sem nada, e você tem que equipar essa carcaça com placas, tá? Esse cara aqui, o 2950, 2960, eles podem ser 12, 24, 48 portas, tá? Esses aqui de baixo, aí já variam de acordo com o número de placas que você for colocar no slot. Então você tem que colocar uma placa que é a fan, que é a placa que vai fazer a fonte, né, a fonte de alimentação. Aí você vai colocar a placa processadora, você vai colocar a placa de tributário, que é onde tem os RJ45, e aí você constrói a rede do jeito que você quiser. Esses switches aqui são de maior porte e mais caros que esse de cima aqui, tá? Quanto mais coisa você quer, mais caro fica o equipamento, né? Se pegar um switch Layer 2, ele é um preço. Se você pegar um switch que pode fazer Layer 3 e não colocar o Layer 3, ele é um preço. Quis Layer 3, ele aumenta mais um pouco. Quer um switch modular, ele vai aumentar mais um pouco. E assim vai crescendo o valor dos caras, tá? A Cisco divide aqui tem switch que já morreu, tá? Mas no CCNA, para o CCNA eles ainda não morreram. É que nem o 2950, né? Para o CCNA ele não morreu ainda. E mesma coisa no CCNA, às vezes cai até linha 2600, que já está há 2, 3 modelos atrás. Então aqui, ó. Você classifica em small, medium e large. Pequeno, médio e grande empresa.
E o cara ainda tem aqui, ó, uma classificação por feature, escalabilidade e longevidade, tá? Feature são os recursos que eu posso configurar. Ah, eu quero Layer 3, eu quero que ele faça roteamento, eu quero que ele faça DHCP, eu quero que ele tenha 802.1Q e SL, isso é feature, tá? Escalabilidade é quanto você consegue fazer a rede crescer com aquele cidadão. E longevidade é o ciclo de vida. Todo equipamento tem um ciclo de vida. Eles nascem e morrem, tá? O 6500 é o cara que tem o maior ciclo de vida que eu já vi, tá? Faz muito tempo ainda tá o 6500, por isso que ele está no topo aqui de tudo, né? Então veja, esse Switch Catalyst Express 500 já morreu, agora tem a linha SRW, que era da antiga Linksys, né? Que ainda falam de Linksys, né? Mas já está com a marquinha Cisco nele. Aí tem os Catalyst 2960, aqui começa a ter iOS e CLI. Nesses caras menores não tem iOS e CLI, é tudo interface web, né? Aí 3560, 3750 são os caras já de maior porte. 4500 e 6500 é para empresa de grande porte, são equipamentos mais caros aí, tá? E você tem também a linha para data center e a linha para distribuição e core. Joia? Então os switches que a gente vai ver no CCNA são esses caras aqui, ó, tá? Isso aqui são switches da linha 2960, um monte de switch aqui, tem um monte de modelo, tem modelo com giga, modelo que é só 10/100, tem modelo que suporta PoE, PoE em todas as portas, PoE em 8 portas, e assim vai. Esse do lado aqui é um 6500, ele é um switch modular, tá? Ele não é foco do CCNA, mas a configuração é iOS, né? O switch aqui, que é da linha 2960, ele tem alguns LEDs aqui pra gente. O LED principal dele aqui, ó, é o tal do SIST, que está aqui. Esse LED SIST, ele identifica para você se o sistema está ok ou não, tá? Se o LED SIST estiver apagado, ele vai estar aqui com sem energia. Verde está ok. E âmbar, que tem gente que chama de laranjado, ele está energizado, mas com problema. Normalmente ele está com problema de iOS. Alguém apagou o iOS do cara, ou então é um problema interno mais grave, tá? Se você subir o iOS e o switch não subir, dançou. Pode jogar fora e comprar outro. Eu vou falar bem a verdade, na prática já trabalhei com bastante desses switches aqui, 2960, 3550, 3560. Quando o LED âmbar fica aceso, normalmente joga fora e coloca outro no lugar. A gente tenta subir o OS tudo, mas é difícil de recuperar esses caras. Ele tem mais uma montoeira de LED aqui, ó, tá? Que vocês podem ver no material online. Conflito de IP não dá esse LED aqui, tá? Porque são switches layer 2, então para ele conflito de IP ele vai te dar uma mensagem na CLI e acabou. Quando o SIST acende é porque tá com pau mesmo. O switch não está bootando. Esse botãozinho aqui é um botão que tem que tomar cuidado. Esse mode aqui, ó. Se você apertar esse mode por um determinado tempo, ele reseta o switch. Ele zera o switch. Eu já peguei empresas que abriam um chamado falando que o switch estava zerado. Chegava lá, tinha uma cadeira, alguma coisa encostada no rack. E encostando nesse botãozinho do switch que apagou a configuração dele, tá? Então tem que tomar cuidado com esse botãozinho aqui. Que você pode apagar a configuração do switch nesse botão. Configuração geral de um switch, ele é muito parecida com o do roteador. A diferença é que o switch do CCNA é um switch layer 2. Então você não pode colocar IP na interface, você não habilita o protocolo IP para roteamento, tá? Então a gente vai ver que isso tem a diferença na configuração do IP de gerenciamento. Esse cara não tem IP de roteamento, ele tem IP de gerenciamento só. E ele não tem também line auxiliar, ele só tem line de console e VTY. Mas ó, configuração geral, ó, hostname switch 0, enable secret, tem aqui, ó, line console 0, password login, line VTY 0 até 15, password login. Se eu quiser configurar SSH, eu posso configurar SSH aqui. Service Password Encryption, IP Domain Lookup, Banner Motid, tudo tem aqui nesse cara. O IP Name Server, para colocar um IP de um servidor DNS para ele fazer busca, né, pelo DNS.
Tem tudo aqui nesse cidadão, ó. Só que aí, na hora de configurar o IP do cara, o IP de gerenciamento, para você entrar via web ou então via telnet, via SSH, você vai digitar isso aqui, ó, interface VLAN 1, porque a VLAN padrão de gerenciamento da Cisco é a 1. A gente vai ver que dá para mudar isso, tá? Coloco o IP address, coloco um IP qualquer da minha rede. Se eu quiser colocar uma descrição, tá aqui o description, no shut e exit. Aí você tem que colocar o default gateway, o roteador, né? IP default gateway 92.168.1.1. Então esse cara aqui é como se fosse uma topologia assim, né? Tá aqui o roteador. Aqui tá o switch, né? Tá o cabinho aqui, ó, entre os dois. O switch tá com o IP 192.168.1.2. E o roteador tem o IP na Fast Ethernet, giga, sei lá o que ele tiver, 192.168.1.1, tá? Ainda se você quisesse dar um ping para www.cisco.com para testar aí se a tua rede está funcionando, você poderia colocar o comando aqui adicional IP name-server, que é o mesmo que a gente usa no roteador, e um IP lá do teu servidor DNS. Vamos supor que o DNS é 200, vamos colocar o do Google, 8888, né? Esse aqui é o servidor DNS do Google, 8888. Então, quando você fizesse ping www.cisco.com, ele ia tentar traduzir no servidor DNS 8888. Só que é o DNS só dele, tá? O switch aqui não tem como servir como DNS para um outro cara. Isso aqui é um DNS dele, interno. Joia? Nenhuma diferença da configuração do roteador, só aqui, né? Porque ele não tem IP, ele não roteia, ele só tem IP de gerenciamento. Tranquilo, pessoal, na configuração geral? Alguém tem alguma dúvida? Esse cara, ele permite, todos esses switches, ele vem com um pluginzinho interno dele, lá um programinha interno, que permite você acessar ele via web, tá? Que é, se eu não me engano, é CMS, alguma coisa assim o nome do cara. E ele permite que você configure VLAN, ative porta, faça um monte de coisa via interface web do cara. É só configurar o IP, o gateway e o DNS e acessar o switch, que ele vai deixar você acessar via web. Então, uma vez com o switch configurado, vamos começar a entrar no capítulo 11, tá? O capítulo que fala agora sobre switching, VLAN, VTP, STP, RSTP e Port Security. Essas são as matérias que caem relacionadas a switching no CCNA, tá? Como é que se divide em VLAN, o VTP é um protocolo interno da Cisco para gerenciar os trunks, o STP é o Spanning Tree para evitar loop, o RSTP é o Rapid Spanning Tree e o Port Security é para evitar alguns tipos de ataque que existem em switch, tá? Chamado MAC flooding. Você pode gerar vários MACs e tentar fazer o switch partir para uma operação que nem um hub. E aí você consegue snifar a rede, tá? Então, na realidade, o Port Security ele mata esse tipo de atividade. Para começar a falar em switch, a gente vai começar a falar no projeto em 3 camadas aí da Cisco, tá? A Cisco divide, claro, para redes grandes, né, de médio porte e grande porte, rede pequeno porte isso aqui não tem muito sentido, porque a tua rede acaba sendo só acesso. A rede pode ser dividida em 3 camadas para facilitar o projeto. Acesso, distribuição, central ou core, tá? Então é Access, Distribution e Core. Cada camada proporciona acesso à rede, a camada de acesso, ela proporciona acesso para os usuários do grupo de trabalho. Camada de distribuição, ela agrega os switches de acesso e faz aqui, ó, normalmente o roteamento entre VLAN e alguma parte de segurança simples. E a camada de Core fornece roteamento rápido, é o backbone para você poder rotear aí entre as redes que você tem. Então essa aqui, ó, é a estrutura que o pessoal normalmente você vai ver nas documentações da Cisco, ó, os switches de acesso. Esse cara aqui, esqueça esse nome, né?
Switch 5500, isso aqui é velho para chuchu. Aqui no CCNA vamos colocar, por exemplo, um 2950. 2950 já morreu, tá? Então vamos colocar um 2960 aqui, ó. Um Catalyst 2960 aqui, como switch de acesso. Então aqui no switch de acesso vão estar ligados os teus computadores, servidores, impressoras, todos os teus hosts, os teus terminais, endpoints, telefones IP, tudo que tiver que conectar com a rede e precisar de acesso, vão estar aqui na camada de acesso. Beleza? Então, normalmente, os switches de acesso são os caras que dão acesso aos computadores na rede. O switch de distribuição é onde você vai ter a transição de camada 2 para camada 3, tá? Então, os caras estão recebendo os trunks aqui, ó, e fazendo o roteamento entre VLAN desses caras. E daqui para o core, você pode já nem trabalhar mais em camada 2, você já pode trabalhar em camada 3 aqui, tá? Você pode colocar um IP nessa interface, um IP nessa interface e fazer tudo via roteamento. Veja aqui, ó, nessa topologia o cara colocou 2 switches de distribuição, pegou os switches de acesso dele e colocou uma porta em um switch de distribuição e uma porta no outro. Por quê? Porque essa camada, esse projeto de hierárquico em 3 camadas, ele já prevê redundância, alta disponibilidade, né? Mais alta disponibilidade que isso aqui eu não conheço, ó. Se cair esse link, o cara assume por aqui. Se cair o switch, beleza, esse switch vai assumir por aqui. Entenderam aí o princípio do negócio? É claro, se a tua alimentação também não for redundante, por exemplo, se esses 2 caras aqui estão na mesma régua de energia, com o mesmo no break e tudo, se cair um, vai cair o outro, né? Então, você tem que a alta disponibilidade de equipamento também vem com alta disponibilidade de energia, de link, caminhos redundantes e tudo mais, né? Não adianta você colocar 2 switches ligados diretão. O Ricardo colocou um comentário, né? Tem que ser burro para fazer isso. Às vezes é limitação de dinheiro mesmo. O cara pega e monta a topologia desse tipo meio capenga e acha que vai corrigir depois, tá? Mas, como o dinheiro manda em tudo no Brasil, né? O correto seria, claro, né? Você ter até alimentações redundantes. O Antônio colocou ali, né? O famoso depois eu mudo, que o pessoal fala, né? O famoso provisório que vira definitivo. Então, quando a gente pensa em rede de alta disponibilidade, essa arquitetura aqui, em 3 camadas, é uma arquitetura de uma rede de alta disponibilidade. A galera chega a comentar que se você fizer isso aqui certinho, né? Colocar redundância de alimentação e tudo mais, os no break certinhos, você consegue acima de 4 noves, né? De disponibilidade. Você coloca lá 99,123 noves aqui de disponibilidade, tá? Você consegue uma disponibilidade bastante alta com esse tipo de rede. Aqui na distribuição, né? Beleza? A camada de core é a camada de núcleo, é onde você tem o roteamento entre essas redes todas em alta velocidade. São equipamentos que você vai colocar aqui nessa camada e eles não podem ter sobrecarga, não é para ter VLAN, não é para ter ACL, não é para ter nada, é só para fazer roteamento, só para fazer switching de quadros, de pacotes com alta velocidade, tá? E ligar todas as camadas todas os switches de distribuição que você tem entre si. Então você vai ligar os de acesso no switch de distribuição e tudo quanto é distribuição aqui na camada de núcleo. Por isso que a camada de núcleo tem que ser uns switches poderosos e que ele tem que estar livre. Desculpa, Antônio, não entendi. Minha origem é telecom. Eu vim da telecom, mas o switch que a gente tem na telecom é switch de central telefônica. Depois que eu entrei na área da Cisco, eu comecei a ver switch que não era central telefônica.
Então assim, ó, uma rede grande, uma rede de uma grande empresa, ela vai ter essa estrutura aqui, tá? É uma estrutura que você encontra. Switches de acesso, vários switches na camada de distribuição e 4, 5 switches numa camada de core. Nessa estrutura não tem só switch, tá, Antônio? É que assim, ó, na camada de acesso, se você tem WAN, por exemplo, os teus roteadores de WAN também chegam aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui eu podia ter um monte de roteador aqui, ó, da WAN chegando num acesso que está pegando as WANs das operadoras. Tem uma camada de distribuição, por exemplo, aqui, uma camada de distribuição que vai pegar acesso de computador normal. Aí você pode colocar um switch de distribuição para pegar a parte de WAN que vem de operadoras, de circuitos remotos. Você pode colocar uma distribuição para ligar servidores, entendeu? Que tem um acesso só para servidores. E esse cara vai fazer o roteamento entre eles. Só switch. Aqui no backbone, aqui na camada de núcleo, normalmente a gente tem switch, tá? Normalmente, porque você pode ter uma camada dessa, pode ter uma rede dessa em 3 camadas de uma operadora, que aí é coisa diferente. Você pode ter algum roteador aqui no meio também, tá? Um roteador de grande porte aí no meio da tua camada de núcleo. Não precisa ser só um switch, pode ser um roteador de grande porte também, né? Do backbone, normalmente é switch. Normalmente é switch. Que até fazer o backbone com roteador fica muito caro, né? A porta, o custo de porta do roteador, ele é bem mais caro do que o custo de porta de um switch. Então, para que existem as VLANs, né? A gente viu até agora, tudo quanto é rede que a gente construiu, você pegava um roteador, colocava um switch aqui, ligava a minha Fast Ethernet nesse cara e ligava tudo quanto é computador aqui, todo mundo na mesma subrede IP. Então aqui, ó, todos esses caras aqui, ó, eles estão na mesma subrede IP, né? Tipo 192.168.0.24. Tem IP dos IPs de 1 até 254 nessa rede LAN. Agora imagine que eu começo a entulhar aqui, ó, de computador, entulhar de host, colocar host. Chega uma hora eu tenho 1000 hosts na minha subrede. Eu estou usando lá, por exemplo, já um classe B para fazer a minha LAN aqui, né? Tenho 1000 hosts. O que vocês acham que vai acontecer com essa rede aqui? Mesmo sendo 1000 hosts, com uma rede que só tem switch, não tem nenhum hub. Só tem switch. Será que vai ficar legal essa rede? Característica da rede, hoje em dia, né, as redes IP versão 4, elas usam o ARP para descobrir o MAC que eles não conhecem para se comunicar na mesma rede. E o Windows e vários aplicativos como o DHCP usam muito também uma coisa que o ARP usa, que é broadcast. Então, 1000 hosts num domínio de broadcast vai acarretar lentidão, porque você vai ter tanto tráfego de broadcast nessa porcaria que vai ficar lento mesmo. Vai ficar lento, vai ter perda de performance e você vai ter uma questão de segurança aí também, né? Você está todo mundo na mesma subrede, você não consegue dividir ninguém, você não consegue bloquear acesso de ninguém para ninguém, então você tem 2 problemas aí, né? 2 pelo menos, né? Que é o problema da lentidão, da performance da tua rede e um problema também que você tem relacionado à segurança. Se a gente fosse ver o jeito tradicional de fazer essa divisão dos domínios de broadcast, você poderia colocar mais subinterfaces e mais switches aqui, ó. Desculpa, mais interfaces no roteador e mais switches aqui, ó, né? Cada interface do roteador é um domínio de broadcast, ó. Eu coloco mais uma interface aqui, ó, jogo mais um switch aqui, ó, e aí eu vou ter aqui, ó, posso ter 1, 2, 3 subredes IP. E são 3 domínios de broadcast, né? Cada interface do roteador é um domínio de broadcast.
Aí que é o grande problema. O Antônio matou o X da questão que eu ia chegar daqui a pouco. Qual é o problema da gente fazer isso? Usar o roteador para separar em domínio de broadcast numa LAN. O problema é grana. O problema é dinheiro. A porta do roteador é cara. O roteador vem com uma, duas interfaces giga, três interfaces giga, e cada giga a mais que você colocar nele vai sair um bom dinheiro, tá? Então o problema maior de se fazer isso aqui, de usar roteador para segmentar domínio de broadcast, é dinheiro. Tendo isso em mente, foi que a galera inventou a tal da LAN virtual, a VLAN, tá? Então a VLAN é bom, né? A VLAN é uma castanhazinha muito gostosa. VLAN, a LAN virtual, né, o Virtual LAN, ele foi criado para você poder dividir o teu switch em domínios de broadcast. Eu estou dando risada aqui porque o Michael colocou ali que a VLAN com chocolate é uma delícia. Nem me fale, a essa hora da noite, né, perto da hora do intervalo, já estamos na hora do intervalo, uma VLAN com chocolate cai muito bem. Então, pessoal, só para fechar antes da gente sair para o intervalo, né, para que o cara criou essa história de VLAN, LAN virtual? É para poder economizar porta no roteador. Então você cria domínios de broadcast dentro de um switch camada 2, tá? Então eu não preciso ser switch camada 3 para criar VLAN. O switch de camada 2 faz isso daí. Então o que a gente vai ver agora, depois do intervalo... Oi, vocês estão me ouvindo? Alô? Voltou? Então o que a gente vai ver depois do intervalo é como é que a gente configura isso, o que isso significa no switch, beleza? Então vamos dar uma paradinha. Nossa paradinha de... Vamos voltar que horas aí? 9h10? É estranho. Pode ser 9h10? São 9h02 agora? Entre 9h10 e 9h15 a gente volta aí, beleza? Vou colocar aqui 21h15. Então 21h15 a gente volta, galera, beleza? Tá aí, Maicon? Beleza, então vamos começar. Ó, todo mundo tá conseguindo ver a figurinha que eu coloquei aqui? Essa figura dá pra gente ter uma ideia melhor do que é uma rede em 3 camadas, né? Essa figura aqui é uma figura um pouco mais completa do que aquela que eu mostrei no começo, ó. Você consegue ver a rede como um todo, né? Então você tem aqui, ó, a rede de acesso onde estão os hosts. Então, por exemplo, provavelmente aqui está a tua rede corporativa com os diversos setores que você tem aqui, com hosts e tudo mais, né? As máquinas dos usuários estão aqui em cima, ó, com vários switches de acesso, switches de distribuição ligados até o core. E aí do outro lado aqui o cara coloca o serviço de WAN, data center, internet. Aqui fecha a ideia do que é a camada de acesso, distribuição e core em uma empresa de grande porte, tá? Sobre a redundância, Antônio, grandes empresas têm sim links redundantes, tá? Não é só na teoria, não. Se você pegar uma empresa grande, ela tem link redundante. Empresa pequena acontece muito. Não, rede grande não, cara. Rede grande muitas tem, tá? Empresas grandes muitas tem. Principalmente se o cara acabar seguindo conceitos de ITIL para administrar a rede e usa um fabricante tipo uma Cisco da vida, Ford, Volkswagen, Fiat, essas fábricas grandes todas têm, bancos como Itaú, HSBC, Caixa, todos esses bancos têm arquiteturas desse tipo aqui, tá? E arquiteturas com... Banco é uma empresa que não pode parar, né? Ele ganha dinheiro pela internet. Se o cara parar, tá lascado, né? Tem banco que tem core, distribuição desse jeito aqui, com diversos switches, né? Com mais de 50, 6.500 nesse negócio aí.
Então, se parar uma rede do cara aqui, por exemplo, se a gente for imaginar a rede de um banco, tem a rede corporativa interna deles, aí os caras vão ter a WAN, onde tem todas as agências, né? Aqui embaixo aqui de uma WAN, vai ter um monte de agência que está entrando aqui, ó. No data center do cara, tá tudo esse negócio aqui de cartão de crédito, banco de dados do cara e os caramba. E pela internet ainda tem internet banking, né? Nossa mãe, se parar esse negócio aqui para os caras é uma tortura. Eu já trabalhei em empresa que prestava serviço de TI para banco, eu sei que é bem complicado. E fora tudo isso aqui, ainda tem aqueles negócios que os caras se ligam com o Banco Central, ligam entre os bancos e tudo mais. Mesma coisa para outros exemplos aí de empresas grandes, né? Que a gente falou de uma montadora, imagine uma Volvo, uma Volkswagen, uma Ford, que tem indústria no mundo inteiro, né? Então os caras têm que ter uma baita de uma rede ligada, porque eles têm indústria no mundo inteiro, têm que se intercomunicar. Muitas vezes os sistemas que eles usam são sistemas corporativos unificados, então os caras acabam tendo esse tipo de arquitetura, com redundância, com vários links e tudo mais. Quem já trabalhou, que nem o Maicon está falando, trabalhou offshore, trabalhou, seja aqui no Brasil, seja com qualquer empresa grande, a gente pensa que Brasil não tem esse tipo de coisa. Brasil tem sim, tá? Tem muita empresa que leva a sério a rede, que tem redes desse tipo, e principalmente as empresas que têm, que são multinacionais, né? Elas acabam trabalhando de uma maneira mais séria. Elas vêm lá de fora com aquela arquitetura e montam aqui a mesma coisa. Mas isso aqui, ó, você imagine a disponibilidade que tem uma rede dessa. Ó, você tem os switches de acesso ligado com 2 links em 2 switches de distribuição. Esses switches de distribuição, por exemplo, um 4500 da vida, você pode ligar 2 fontes, 2 placas de processamento e várias placas para a placa de rede. Se cair uma fonte, tem uma fonte desse cara a mais para pegar. Se cair uma placa processadora, tem uma placa processadora a mais dele para trabalhar. Se cair tudo, tem um outro switch do lado para trabalhar. Então a probabilidade desse cara ficar fora é praticamente nula, né? E tem uma coisa, cada vez mais as empresas estão se tocando de que sem internet, sem acesso à rede, sem acesso ao telefone e aos serviços de telecomunicações como um todo, cara, fecha a porta, vai embora, manda todo mundo embora que não adianta nada. Vai ficar um olhando para a cara do outro lá e não tem o que fazer. Desde a empresa pequena até a empresa média e grande porte. Então, essa realidade que você colocou, Antônio, de as coisas, o pessoal aprovando o orçamento para fazer coisa meia boca, com os sistemas cada vez mais informatizados e com os sistemas de gerenciamento da empresa cada vez mais dependendo da rede, isso tende a mudar. Aqui no Brasil, em pouco tempo, essa coisa toda aí vai mudar, tá? Porque não tem como você fazer uma rede funcionar fazendo redezinha de brincadeira. O cloud também, o cloud computing é uma coisa que vai trazer essa mudança, só que o cloud ele acaba trazendo mais para esses serviços de internet que a gente tem, né, por enquanto. As redes corporativas, para você poder sair aqui na internet para acessar um serviço de cloud, você continua tendo que ter uma estrutura grande. Não adianta nada você ter tudo lá em cloud, ter aqui na internet os teus servidores, o teu RP, sei lá o que, se a tua rede interna é uma porcaria. Se para você sair para a internet é uma lerdeza, se ela cai direto, e se o teu computador, o cabo arrebenta todo dia, né? Então a infra interna aqui, ó, essa infra interna, ela tem que, essa base aqui da infra interna, ela é uma coisa que ela vai ter que existir de uma maneira com qualidade, né? Com qualidade, com disponibilidade, com redundância. É aquilo que eu falei no começo do curso, né? No começo a gente fala, uma rede ela tem que ter alguns quesitos, né? Então ela tem que ter redundância, ela tem que ter escalabilidade, ela tem que ter uma maneira de crescer, ela tem que ter segurança, ela tem que ter qualidade de serviço, e isso vai cada vez mais estar ficando claro para os empresários e para as pessoas que estão administrando a área de TI. E quando a gente fala de switch, eu estou falando de tudo isso aqui, né? O switch está na base, né? O switch vai interconectar tudo, ó. É o cara que vai estar na base. É lógico que tem tecnologias wireless também, mas
o princípio é o mesmo. Não tem muita coisa diferente aí. Então, primeiro, antes da gente entrar na VLAN, vamos lembrar, o Michael perguntou se eu conheço o MikroTik. Conheço sim, tem eu não trabalhei com ele, mas tem bastante pessoas que eu conheço que fazem, trabalham como prestador de serviço, como provedor, né, de internet, de serviço de WAN em algumas cidades menores que o pessoal usa muito o tal do MikroTik. Aqui, ó, vamos lembrar o que é um switch, né? Então, o switch no CCNA, ele atua em camada 2, segmentando o domínio de colisão, aprendendo os MACs address através do endereço de origem dos quadros de camada 2, tá? Eles não conseguem dividir domínio de broadcast, só domínio de colisão. Se o switch receber um broadcast, ele automaticamente envia para todas as portas, até esse broadcast morrer num equipamento de camada 3. Então, quem consegue fazer roteamento, quem consegue segmentar domínio de broadcast é roteador ou switch de layer 3. Então, para melhorar a segmentação, aquilo que a gente falou, né, para eu poder melhorar a segmentação da minha rede, o pessoal pegou e inventou a tal da VLAN, que é a LAN virtual. A VLAN ou LAN virtual é você separar portas do teu switch em domínios de broadcast. Então, é como se você quebrasse o teu switch em vários. O Antônio colocou um comentário aqui, ó, sobre o primeiro, né? Quando você envia um broadcast, é justamente isso que acontece. O switch envia para todas as portas, menos para a porta que recebeu o broadcast, né? Então, aqui, ó, se um cara enviar um broadcast aqui, ó, nessa portinha, todas as portas vão receber, inclusive as portas que estão interligando o switch, ó. Então o broadcast sai daqui, vai para outro switch, para todas as portas de switch, passa para o de baixo, entra aqui, vai para todas as portas, sai por esse tranque, chega no roteador e morre. Então, o roteador é o cara que mata o broadcast. Beleza? Então o roteador divide cada interface em um domínio de broadcast. O broadcast enviado em uma porta de uma VLAN será repassada para todas as portas que pertencem à mesma VLAN e nos links de tronco do switch. Então, em vez de passar para tudo quanto é porta do switch, ele só passa para as portas que estão na mesma VLAN, configurado com o mesmo ID, claro, menos para a porta que enviou e também para os troncos. Então, cada VLAN agora é uma rede IP própria, eu tenho o seu domínio de broadcast. Para haver comunicação entre essas VLANs é necessário um cara de camada 3, um roteador ou um switch, ou então você fazendo um jumperzinho entre as VLANs do meu switch, tá? Dá para fazer isso, não é aconselhável, você vai estar criando um loop aí, né? Você vai estar desfazendo tudo de bom que você fez, mas é possível. Se você ligar um cabinho, você tem 5 portas em uma VLAN, 5 portas numa outra. Se você colocar um cabinho da porta 1 na porta de uma VLAN na outra, você começa a fazer os computadores se comunicar. Então agora aqui, ó, se eu quebrei, por exemplo, eu coloquei cor aqui para a VLAN, né? Tem a VLAN azul, a vermelha e a preta. Se um micro dessa VLAN preta aqui, ó, mandar um broadcast, ó, os caras da vermelha e da azul não recebem. Só que o tronco vai receber, aqui ele vai mandar só para quem está na VLAN preta. Aqui ele não vai mandar para ninguém, porque não tem ninguém nessa VLAN, e o tronco vai receber o broadcast dessa VLAN aqui e o roteador vai matar. Tá? Então agora, para um cara que está nessa VLAN preta conversar com a VLAN vermelha, aqui, ó, que dá o Flamengo ou o Atlético Paranaense, ele vai ter que ir até o roteador roteia e devolve um para o outro. Então quando a gente cria uma VLAN, é como se a gente criasse um switch novo. Que nem esse desenho aqui, ó. Se eu peguei, ó, essas portas, 8 portas, 8 e 8. Um switch de 24 eu dividi em 3 grupos de VLANs de 8 portas. É como se eu criasse 3 switches diferentes, tá? Essas 8 portas de switch não se comunicam mais. Por isso que se eu pegar um cabinho daqui para cá
e colocar um cabinho daqui para cá, eu posso fazer essas VLANs se comunicarem, tá? É possível. Tem até uma questão de CCNP que é assim, o cara faz um negócio desse tipo aqui e faz umas perguntas. Olha, Port Isolation eu nunca vi nos equipamentos da Cisco, eu só ouvi falar de VLAN, tá? O Maicon está perguntando, né, qual que é a diferença entre VLAN e Port Isolation. Port Isolation no equipamento da Cisco eu nunca ouvi falar, só VLAN. Ah, tá, você viu num TP-Link. É, esse cara aqui eu não... Nos da Cisco eu nunca vi, eu só vi VLAN. Então, para que os caras criaram a LAN virtual, né? Para segmentar domínio de broadcast, melhorar segurança, desempenho e segregação das redes, tá? Segurança porque você isola a rede. Você tem como criar uma rede isolada de toda a outra. Melhora desempenho porque você segmenta domínio de broadcast. Ao invés de 1000 computadores trocando broadcast entre si, você quebra em conjuntos menores. Com isso você consegue segregar a rede, né? Uma abordagem tradicional, um switch ou mais devem estar associados a uma única rede IP caracterizado por um escopo de endereços IPs. Então, se você tiver uma abordagem tradicional sem VLAN, tudo quanto é switch que está interconectado está em uma rede IP só. Com VLAN, você cria o conceito de switch virtual. Então, você quebra os switches em VLANs. Cada VLAN é um domínio de broadcast e pode ser até estendido entre switches. Uma VLAN não precisa estar fixa num switch só. Ela pode ser estendida pela rede em outros switches, tá? Então aqui, ó, tá uma visão aqui sobre o domínio de broadcast e VLANs, né? Então com VLANs aqui, ó, eu tenho um switch, eu tenho vários switches aqui, ó, e eu posso criar VLAN com esse amarelinho esquisito aqui, um cinzinha e um verdinho aqui, que para quem é meio daltônico é um azul. E aí, os caras do amarelinho, você separa para falar só com o servidor amarelinho. Os caras do cinzinha só falam com o servidor cinzinha e do verdinho só falam com o servidor verdinho ou azulzinho, depende da vista de cada um, né? Para mim, isso aqui está mais para azul do que para verde, né? Mas tudo bem. Então você conseguiu segregar aqui, ó, né? Esse servidor fica disponível só para esses micros, esse servidor só para esses micros, e esse servidor só para esses micros dessa terceira VLAN. Além disso, a VLAN pode ser estática ou dinâmica, tá? Aqui a gente vai ver VLAN estática centrada em porta. Ela pode ser baseada em MAC, protocolo ou porta. No CCNA, então, como eu falei, cai VLAN estática baseada em porta. Já falei isso aqui, né? No CCNA, o foco é VLAN criada pelo administrador, estática centrada em porta. Criar VLAN significa agrupar portas que pertencerão ao mesmo domínio de broadcast. Nada mais é que eu criar um número, que é o chamado VLAN ID, e ir lá no switch e falar, ó, essa porta pertence a VLAN 1, essa porta a VLAN 2, essa porta a VLAN 3. E assim vai, é isso que é fazer VLAN. Você cria um VLAN ID, um número, e liga as portas do switch com esses números. Só que para haver conectividade entre duas ou mais VLANs, vai ser necessário um link chamado de trunk, que é um cara que passa tudo quanto é VLAN por ele, e um cara de camada 3, que pode ser um roteador ou um switch layer 3, para fazer o roteamento entre essas VLANs. Então uma VLAN estática é uma VLAN que eu vou chegar no switch e vou dizer, olha, a porta aqui, ó, 1, pertence a VLAN 1, a porta 2 pertence a VLAN 2, a porta 3 e 4 pertence a VLAN 3. Mesma coisa de switch, ó, porta 1 pertence a VLAN 3, porta 2 e 3 pertence a VLAN 2 e a porta 4 pertence a VLAN 1. E para esse switch ter comunicação com esse em todas as VLANs, você tem que criar um circuito no meio aqui especial chamado de trunk, que vai passar tudo quanto é VLAN de uma vez. Tá? Não se preocupe que a gente vai ver mais sobre isso e ver como é que configura também. Então, o que é criar uma VLAN?
Você vai entrar no switch, digitar conft e digitar VLAN 10. Cria VLAN 10, tá? Opcionalmente, você pode colocar o name administrativo e dar um exit. Então, todo switch já vem com VLAN criada, a VLAN 1. Então, todas as portas do switch da Cisco estão alocadas à VLAN 1. Eu não posso mudar o nome dela, não posso apagar, não posso fazer nada. A VLAN 1 está lá. Se você não fizer nada no switch, ele funciona como qualquer outro equipamento, porque a VLAN 1 está lá nele, tudo quanto é porta na mesma VLAN, então todas as portas se comunicam. Joia? Ah, eu quero mais de uma VLAN. Então você vai lá e cria. VLAN 10, você pode dar um nome, ou então só digita VLAN 10 e exit, se você não quiser colocar um nome nela. Aí, se você quiser apagar a VLAN, em modo de configuração global, no VLAN 10. Pronto. Simples assim. Aí você dá um end, copy, run, start. Você vai ver em algumas bibliografias que existe também um negócio chamado VLAN Database, tá? Se você entrar nesse modo, a Cisco até já não está nem recomendando mais usar essa porcaria desse VLAN Database. Mas também tem uma maneira de criar via VLAN Database que está lá no curso e eu vou mostrar para vocês depois em outra aula. Para verificar a VLAN criada, aqui então eu dei um VLAN 10 aqui, né? Para verificar a VLAN criada, eu dou o comando show VLAN ou show VLAN brief. Aí ele vai mostrar para você aqui as VLANs que estão criadas, o nome delas, se ela está ativa e inativa alguma coisa e que porta está naquela VLAN. Então veja aqui, ó, VLAN 1 default, isso aqui você não muda, ela está ativa sempre e tem da porta 1 até a 24, giga 1 e giga 2 nela. Então as portas do switch são numeradas de 0/1 até a 0/24, 0/48, depende de quantas portas o switch tem. E alguns switches têm umas portas dedicadas para fazer o que a gente chamava antigamente de uplink, né? Que é o entroncamento. Esse cara tem duas portas giga para fazer entroncamento. A giga 0/1 e giga 0/2. Para ligar com o roteador, para ligar com outro switch e assim vai. Veja que eu criei aqui a VLAN 10, VLAN 2 chamada DLTech e a VLAN 10 chamada administrativa. Mas eu não coloquei ninguém nessas VLANs, né? Todas as portas estão na VLAN 1. Quer dizer que o switch nem foi configurado direito ainda, né? Beleza? Conseguiram enxergar aí? Algum problema até agora? Então agora eu criei a VLAN, eu tenho que começar a mudar isso aqui, né? Agora eu tenho que alocar minhas portas nessas VLANs. É claro que antes de fazer isso, na prática, você tem um projeto, né? Você vai fazer um projeto onde você tem lá o teu switch, você sabe que ele vai da porta, por exemplo aqui, ó, fast 0/1, eu tenho um switch de 48 portas, até a 0/48. Eu vou ter que planejar, por exemplo, da 0/1 até a 0/10, eu quero que está na VLAN 10. Da 0/11 até a 0/16 vai estar na VLAN 20. E da 0/17 até a 0/48 vai estar na VLAN 30. Aí eu vou fazer a configuração do que a gente chama VLAN Membership, que é chegar e passar essas portas que estão tudo na VLAN 1 para uma outra VLAN aqui, tá? Para VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, para a VLAN que você criou. Beleza? Não tem um planejamento. Não dá para sair fazendo na louca, né? Na prática. Como é que eu coloco uma porta numa VLAN? A gente tem que lembrar que eu criei a VLAN, então eu criei lá a VLAN 10, né? Tava aqui o comandinho, ó, VLAN 10. Dei um show VLAN brief, ela tá aqui criada, VLAN 10. Entro na porta do switch, interface Fast Ethernet 0/1 e dou dois comandos. Switch Port Mode Access. A porta do switch pode ser Access e Trunk. Access é uma porta de acesso, eu vou ligar um micro, um servidor. Trunk é uma porta de tronco, eu vou ligar um roteador ou um switch. Como isso aqui é uma porta de acesso, eu vou estar numa VLAN, eu vou estar ligando um micro nela, eu coloco Switch Port Mode Access, eu fecho ela como porta de acesso. Isso aqui muita bibliografia traz como opcional, eu diria que isso aqui é obrigatório em termos de segurança, né?
Então eu fechei ela como porta de acesso e coloco o comando switch port access VLAN 10. Liguei essa porta a VLAN 10. Beleza? Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Então, o comando deve ser dado dentro da interface e o número 10 representa a VLAN. Tá? Comando switch port mode access torna a porta uma porta de acesso, onde vai ser conectado um host, ou um servidor, ou um telefone IP, alguma coisa assim. Você pode fazer assim agora para as 48 portas, né? Interface Fast Ethernet 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Interface... O Volney já até perguntou, ele já deu até uma canseira nele, né? Tem que ser adicionado porta a porta? Não precisa. O Maicon respondeu ali pra gente, né? Não precisa. A gente pode agrupar. Então aqui, ó, na próximo slide, eu estou mostrando aqui, ó, como é que eu faço para agrupar. Ó. Tem o comando chamado range. Então aqui, ó, interface range Fast Ethernet 0/1 espaço traço espaço 15, eu acabei de configurar de entrar em 15 interfaces de uma vez. Aí quando eu dei switch port mode access, switch port access VLAN 15, eu coloquei da porta 1 até a 15 na VLAN 15, tá? Então assim eu configurei 15 portas de uma vez só. E eu posso configurar as 48. Interface range Fast Ethernet 0/1 espaço traço espaço 48. Switch port mode access, switch port access VLAN 15. Pronto. As 48 portas do switch estão na VLAN 15, tá? Mais fácil, né? Eu já vou comentar sobre os comentários que o Antônio fez ali, que vocês estão trocando informação. Só deixa eu terminar aqui, ó. Então você pode fazer o que aqui? Configurar mais uma interface com o comando range. A sintaxe é fast 0/porta espaço traço espaço porta, tá? Então é fast 0/1 espaço traço espaço 10. Configurei da 1 a 10. Aí quando eu dou um show VLAN, eu vou ver aqui, ó, na VLAN 1 eu tenho agora só a porta 1, 2 e 4. Na VLAN 2 eu tenho a porta 3, 5, 6 e 7. Na VLAN 3 eu tenho a porta 8, 9, 10, 11 e 12. Isso aqui provavelmente é um switch de 12 portas, beleza? Então eu estou com a 1, 2 e 4 na VLAN 1, 3, 5, 6 e 7 na 2, e da 8 até a 12 eu estou aqui na VLAN 3. O Antônio fez uma pergunta aqui, ó, sobre essas portas se ligam ao MAC do host. A porta do switch funciona sempre da mesma maneira, né? Ela vai pegar, tá aqui, ó, switch. Ele tem aqui um host numa porta, vou colocar o host como uma bolinha. Quando o host mandar um quadro para se comunicar com alguém, ele vai pegar o MAC de origem e gravar na tabela MAC que a gente vai depois, tá? Que a gente vai ver depois, na MAC Address Table. Então ele pega o MAC de origem de um quadro que esse cara mandar aqui, ó, o MAC de origem, e grava na tabela MAC dele, tabela de endereço MAC dele, colocando, vinculando porta, VLAN e MAC. Então ele vai criar uma tabelinha dentro dele que tem todas as portas, qual é o MAC de origem que está pendurado naquela porta e qual é a VLAN que está ligada àquela porta. Beleza? E qualquer host pode ser pendurado. Posso fazer o que eu quiser aí. Pessoal, tranquilo por enquanto? Estou vendo que tem gente escrevendo. Deixa eu esperar vocês escreverem para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Antônio tá beleza. Ricardo tá tranquilo. Ah, então joia. Então eu criei o switch aqui, ó,
O Volney está perguntando, né, se eu trocar um host na porta 2, quanto tempo demora para o switch trocar essa informação? O switch, cada porta dele aqui, por exemplo, a porta FAST 0/2, todas as portas dele tem um negócio chamado aging time. O aging time é o tempo que o MAC vai ficar grudado naquela porta, tá? Então o aging time padrão desses switches de acesso são de 300 segundos. Esse é o aging time padrão. Que se você dividir por 60 vai dar 5 minutos de aging time, tá? Se em 5 minutos o cara não falar nada, ele vai morrer. Então, na realidade, quando o cara aprende um MAC que está aqui numa porta, ele vai aprender o MAC, vai vincular com a porta, que está vinculada com uma VLAN, e vai ter aqui ó, um temporizador, né? Vai ter um temporizador. Então ele vai colocar lá 300 e vai começar a decrementar. 299 até chegar em 0. Quando chegar em 0, se o cara não falar nada, ele apaga. Agora, por exemplo, estava lá em 150. Aí o micro mandou um quadro para frente. Opa, volta para 300, tá? Então esse contador aqui, ó, toda vez que o micro mandar alguma coisa naquela porta, ele é zerado de novo, né? Ele volta para 300, ele volta ao normal. Então ele só vai apagar se isso aqui diminuir. Isso não tem nada a ver com o leasing, tá, Antônio? O leasing tem a ver com o DHCP. A gente vai ver isso aí lá no capítulo 13. O DHCP, quando eu empresto um IP para um micro, eu determino o lease time dele. Não tem nada a ver aqui. Aqui é o aging time, é um aprendizado, né? O cara aprendeu o MAC que está numa porta, que está numa determinada VLAN, e joga um timestamp aqui, ó. E aqui isso aqui vira um contador. Então, no máximo, esse contador pode chegar a 300. Ou se você estiver decrementando, ele pode chegar a 0. Aí ele vai pegar e apagar aquele MAC daquela porta. Beleza? Pode afetar. O Ricardo está perguntando se o STP afeta esse tempo. Pode afetar esse tempo nas portas de tranque, né? Não nas portas de acesso. Nas portas de tranque ele pode afetar o tempo, nas portas de acesso não. Quer dizer, até pode, depende de como é que você configurou. Tem tanta coisa que você pode fazer no switch que uma coisa acaba dependendo da outra. Eu vou mostrar para vocês uma configuração padrão que as portas de acesso a gente tira o spanning tree, que a gente vai ver na sequência, né, que é o protocolo que faz a proteção contra loop de camada 2. Então, para o roteador, agora eu criei um monte de VLAN, eu tenho a VLAN, vamos, por exemplo, que nesse exemplo aqui eu tenho a VLAN 1, 2 e 3 para se comunicar. Veja que ele cria aqui, ó, 1002, 1003, 1004, 1005, essas VLANs são VLANs padrões, tá? Que o cara cria sozinho para a gente, eu não preciso fazer nada. Então eu tenho da 1 até a 1001 para configurar aqui. Então se eu quiser fazer essas VLANs se comunicar, VLAN 1, 2 e 3, eu posso criar um link físico para cada VLAN. Eu venho aqui, eu conecto uma porta que está na VLAN 1 ao roteador, numa porta do roteador, uma porta que está na VLAN 2 numa outra porta do roteador, e uma porta que está na VLAN 3 numa outra porta do roteador. Legal isso aí de fazer? Troquei 6 por meia dúzia, né? Fiz aquela. Eu só troquei 3 switches diferentes para colocar um switch só. Economizei um pouco de dinheiro, mas nem tanto, né? O ideal é que você faça um link físico com vários links lógicos. Então a gente vai ter um link físico só com vários links lógicos. Isso eu faço no roteador ou num switch de camada 3, tá? Nós vamos criar aqui, ó, subinterfaces. Então, o que é um tronco? Um tronco é um cara onde eu posso passar tudo quanto é VLAN ao mesmo tempo. Como é que o cara consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso identificando as VLANs. Então aqui, ó, nesse link eu não tenho um link Ethernet normal. Eu tenho um link com um padrão chamado 802.1 que é um cara que coloca
uma marcação especial. Então, por exemplo, quando esse cara aqui, ó, da VLAN 2 for mandar um quadro, que ele tem que atravessar o tronco manda o quadro dele com esse protocolo chamado 802.1q. Ele pega o Ethernet que o cara mandou, joga mais uma informação no meio, que é o tagging, que é a marca, a etiqueta do cidadão, e aí ele vai mandar pelo trunk. Quando chegar nesse switch, esse switch aqui, ó, tira a etiqueta e passa o quadro para os micros que estão na VLAN 2 dele aqui, ó, né? Vamos supor que esse cara aqui ó, mandou um broadcast. Esse cara mandou um broadcast, vai para tudo quanto é porta da VLAN 2, menos para dele, sai pelo tronco. Chegou aqui, o switch vai pegar esse quadro, arrancar a tag do 802.1q e jogar esse quadro desmarcado aqui nas portas de acesso. Então na porta de acesso não vai ter o tagging e na porta trunk vai ter o tagging. Beleza? E o nome do protocolo que faz isso é 802.1q ou o ISL, que é proprietário da Cisco. Então, ó, na prática na porta de acesso eu tenho um Ethernet normal. Eu tenho aqui o header, o data frame e o FCS. Tenho o MAC de destino, MAC de origem, o SFD e os caramba. No 802.1q, que eu estou passando dentro do trunk aqui agora, não é mais na porta de acesso, é na porta trunk, eu vou ter endereço de destino, endereço de origem, uma tag, isso aqui ó, são 2 octetos, 16 bits eu tenho aqui, aí vem o type, o length, data frame e o frame check sequence, o CRC do quadro de camada 2. Então o que é o tag? Isso aqui é um cara colocado pelo 802.1q. Ele é um Ethernet modificado. Se eu jogar esse quadro aqui ó, direto para o computador não vai entender essa porcaria aqui, tá? O computador não entende isso aqui, a não ser que a placa de rede dele fale 802.1q. E o que de especial tem na tag? Isso aqui, ó. O VID, o VLAN ID, tá? Então você tem 12 bytes para identificar a tua VLAN. Então tudo quanto é quadro que for da VLAN 1, ele coloca aqui no VLAN ID 1. Que for da VLAN 2, ele coloca 2. 3, ele coloca 3. E veja que ele pode ir de 0 até 4095. Tá? Normalmente, esse cara vai até, se eu não me engano, 1024 só. E aí, acima disso, é um número estendido. Tá? Beleza aí, pessoal? Entenderam como é que funciona? Então, eu vou colocar Switch Port Mode Access em porta que eu não quero marcar. É uma porta Ethernet normal. Vai estar com esse quadro. Porta que eu quero que seja trunk, eu vou colocar o comando Switch Port Mode Trunk. Então, nessa porta aqui, ó, vai um comando Switch Port Mode Trunk. Aí ela vai virar tronco. Ela vai começar a trafegar aqui, ó, entre os dois switches, ou entre um switch e um roteador. Ela vai trafegar esse quadro modificado com o tag no meio aqui pra gente, tá? Então, essa história aqui, ó, do tag, que vai fazer toda a diferença e vai fazer com que um switch consiga identificar a que VLAN pertence um determinado quadro. Joia? Além do 802.1q, eu falei que existe um outro cara chamado ISL, tá? Que é proprietário da Cisco e já saiu de moda e nem cai mais no CCNA. Mas vocês têm que saber que tem o 802.1q e o ISL como padrão de trunk. Então o CCNA ele tem foco no 802.1q, não no ISL. A função do protocolo é fazer com que diversas VLANs sejam enviadas ou compartilhem um link único através da marcação dos quadros. Então ele vai colocar um tag para identificar de que VLAN é aquele quadro para ele poder separar lá do outro lado, né? Essa técnica é conhecida como tagging ou marcação de quadros. Para configurar o trunk, você vai colocar o comando Switch Port Mode Trunk. Você entra lá, int giga 0/1, Switch Port Mode Trunk. Int giga 0/2, Switch Port Mode Trunk. Não precisa ser só na giga, tá? Pode ser qualquer porta. Poderia entrar na int f0/1, Switch Port Mode Trunk. Int f0/2, Switch Port Mode Trunk. Qualquer porta eu posso colocar
como trunk. Os trunks, eles não habilitam como trunk somente, tá? Eles vêm com um protocolo habilitado neles, por padrão. Se você colocar só esse comando aqui, ó, ele vem como ON. Então, o que é esse protocolo que vem habilitado? É o tal do DTP, Dynamic Trunk Protocol. Então, o Dynamic Trunk Protocol é um cara que tenta montar o trunk ou uma porta de acesso de acordo com determinadas condições. Ele tem 4 estados: ON, OFF, Desirable e Auto. O ON é o padrão, quando você digita Switch Port Mode Trunk. O OFF é quando você coloca Switch Port Mode Access, ele virou uma porta de acesso. Ou se você quiser uma porta trunk que não falhe o DTP, que seja só trunk, você coloca Switch Port Mode Trunk e Switch Port No Negotiate. Tá? Então esses dois comandos aqui em conjunto, eles fazem uma porta trunk ser somente trunk, mais nada. Tá? Somente trunk, mais nada. Esse comando aqui, o Desirable, é com o Switch Port Mode Dynamic Desirable. A porta entra prioritariamente em modo trunk. E tem uma outra aqui, ó, Switch Port Mode Dynamic Auto. A porta também entra em modo trunk. Se do outro lado for trunk. Se do outro lado for uma porta de acesso, ela entra como acesso. Beleza? Então é um negócio para auto-negociar. Como tem umas coisas assim que são antigas e acabam ficando nos switches, por recomendação de segurança da Cisco, ela pede para que você coloque nos links de trunk o comando Switch Port Mode Trunk e Switch Port No Negotiate para você desabilitar o DTP. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Isso aqui é uma questão que pode cair, tá? Quantos estados uma porta de trunk pode ter? Ela pode estar em ON, OFF, Desirable e Auto. Qual que é o padrão? É o ON. Agora vamos ver. Eu acabei fazendo uma revisão completa aqui, tá? Criando a VLAN, alocando porta e fazendo trunk. Então lembrar aqui para criar a VLAN, coloca VLAN e o número dela e dá um name e você pode configurar um nome para aquela VLAN. Então eu criei a VLAN 2, criei a VLAN 3, criei a VLAN 10. E coloquei o nome Vendas Técnicas e Gerentes. Aí depois eu aloquei porta em VLAN, ó. Interface F0/1, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 2, Interface Fast 0/2, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 3. Se eu quisesse configurar um range, Interface Range F0/1 espaço traço espaço 10. Aí eu colocaria Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 2. Todas as portas da 1 até 10 estariam na VLAN 2, tá? Então o comando aqui eu vou digitar aqui embaixo, ó. Switch Port, desculpa. Int range fast 0/1 1 espaço traço espaço 10. Então se eu colocasse isso aqui, ó, ao invés de fast 0/1, eu colocasse int range fast 0/1 espaço traço espaço 10, eu configuraria das portas 1 a 10 de uma vez só na VLAN 2. Agora sim, para criar um trunk num 2950 e num 2960, você entra com interface fast 0/24, 0/1, 0/10, seja que for, Switch Port Mode Trunk. Os 2950 e 2960 não suportam ISL, suportam somente o 802.1q. Por isso eles têm um comando só para colocar a interface em trunk. Então é Switch Port Mode Trunk. Se você quiser desabilitar o DTP, Switch Port No Negotiate. Isso aqui é recomendado pela Cisco. Se você tiver um 3550 e 3560, eles podem ter um iOS que suporta os dois padrões, 802.1q e ISL. O 802.1q, o nome dele é .1q, tá? No iOS. Aí você tem que colocar Switch Port Trunk Encapsulation .1q, Switch Port Mode Trunk.
Se você colocar Switch Port Mode Trunk, ele não entra. Então você tem que colocar Switch Port Trunk Encapsulation .1Q, Switch Port Mode Trunk. Se vocês entrarem no Packet Tracer e selecionarem o 3560, se você for colocar a interface dele como tronco, você vai ter que fazer isso. Switch Port Trunk Encapsulation .1Q, Switch Port Mode Trunk. Para verificar, Show VLAN ou Show VLAN Brief, você vê aqui os VLANs que você criou e o que você alocou de porta em VLAN. Show Interface Trunk, você vê as portas trunks que você criou, em que modo elas estão, qual é o status operacional. E Show MAC Address Table, você vê os MACs que o cara aprendeu por porta. Beleza? Switch Layer 2 não configura IP em VLAN, só o IP de gerenciamento, tá? Então a gente está em Switch Layer 2. Switch Layer 2 não tem IP, só tem o IP de gerenciamento. Que aí eu vou entrar lá na VLAN 1 e colocar o IP de gerenciamento do switch. Eu vou configurar VLAN no roteador ou no Switch Layer 3, né? No roteador aí sim a gente vai configurar os IPs das VLANs que eu vou ter cada subrede. No switch não. No switch eu só falo, tais portas pertencem à VLAN tal. Joia? Tem um negócio aqui de VLAN nativa. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, para não complicar a cabeça de vocês, tá? Então, olha só. Isso aqui sobre VLAN, alocação de VLAN, é o máximo que o cara pode cobrar de vocês. Como é que você cria uma VLAN, como é que você faz a alocação de porta, que é chamada de VLAN Membership, e como é que você cria trunk. Então, a tua rede, você vai ter um monte de porta que é de acesso, onde você está colocando teus micros, e as portas que você vai fazer entroncamento. A porta que você vai colocar teu micro é Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN, não sei o que. E a porta que você vai ligar entre switches ou ligar o switch até um roteador, Switch Port Mode Trunk. Se for um 3550, 3560, Switch Port Trunk Encapsulation .1Q, Switch Port Mode Trunk. Joia? Então, façam o lab que tem no capítulo 11, tá? Tem um lab, é o primeiro lab, é o lab 11.1, que ele tem alocação de VLANs, tem para você criar VLAN e tudo mais. Façam aquele lab antes da próxima aula para ficar legal para vocês. VLAN no CCNA tem caído somente questão teórica, de análise. O cara te dá uma configuração e pergunta o que está acontecendo. Toda essa parte de switching não tem nenhum lab que você precise configurar, tá? Até agora não teve nenhum lab que você precise configurar. Mas você precisa saber os comandos, porque o cara vai te dar uma configuração e você vai ter que ver se está certo, se está errado, ou dizer quem vai comunicar com quem. O cara te dá lá, coloca uma porta numa VLAN e uma porta na outra e pergunta se ele mandar um broadcast se aquela porta vai receber. Então é esse tipo de configuração, é uma análise da configuração que você tem aqui. Te dá um show interface trunk e pergunta se aquele tronco está ativo ou não está. Te dá um show VLAN brief e pergunta que VLAN pertence a não sei quem. E assim vai. Beleza? Tem uma questão do lab só que é relativa a comando, mas não é configurar. É você fazer show. É você descobrir coisa daquela rede. Ele pergunta coisa de VTP, ele pergunta coisa de spanning tree, mas é tudo com comando show. Você não tem que dar nenhum comando para configurar o switch. Na aula que vem, a gente continua daqui. Eu vou mostrar essa questão aqui da VLAN nativa, que é um negócio que não cai no CCNA, é opcional, mas para quem vai trabalhar aí na prática é importante saber. A Cisco recomenda matar a VLAN 1, não usar a VLAN 1 e trocar a VLAN de gerenciamento. Tá? Então eu vou ensinar vocês como é que faz isso daí sem você ter erro e nem problemas. E aí, claro, a gente vai fazer mais práticas e vai treinar aí as outras coisas, né? A gente vai ver VTP e tudo mais, beleza?
Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, galera, queria pedir favor para vocês fazerem o lab lá do capítulo 11, o lab 11.1. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar por e-mail, colocar no fórum, tanto faz, tá? Me chama pelo MSN, mas façam lá para na aula que vem a gente continuar essa questão de VLAN e a gente poder deslanchar nisso. Inté, boa noite a todos aí, obrigado pela participação e na quarta-feira estaremos firmes e fortes. Mesmo que eu ganhe na Mega Sena, eu dou aula para vocês, tá? Não, eu vou jogar, eu tive um sonho muito louco, eu tenho que jogar. Valeu aí, galera. Boa